Além dos seres humanos, os animais também são afetados diretamente pela poluição. Em uma fêmea que esperava filhotes, foi encontrado lixo no organismo. Microplásticos. E pela primeira vez, cientistas norte-americanos identificaram depósitos destas partículas em órgãos e tecidos humanos. Tem microplástico no sangue das pessoas. Está em todo lugar, na água que bebemos, nos alimentos que ingerimos e até no ar que respiramos. Eco 3D Makers, qual a sua denúncia? A cada dia, o consumo desenfreado, ou seja, o consumismo, acaba deixando marcas profundas na nossa sociedade, no meio ambiente e em todo o nosso meio onde a gente vive. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades quando o assunto são recursos naturais essenciais para a vida humana. A desigualdade bate na porta quando alguns têm tudo e outros quase nada. Um enorme contraste entre a vida tranquila e uma completa miséria. Nós podemos dizer que a pobreza no mundo está ligada a uma desigualdade social. Nós estamos falando aqui de sociedades que têm carência de água potável, o básico, o mínimo de uma sobrevivência. A bolha que não nos faz enxergar a necessidade do outro e a importância do outro também na nossa vida. A erradicação da pobreza não é interessante para quem quer fazer dinheiro, né? Então a gente produz muito, a gente desperdiça muito para manter um sistema de produção e de consumo acelerado para enriquecer quem já está rico. No nosso dia a dia, todo consumo que realizamos acaba deixando alguma marca no meio ambiente, mesmo sem a gente ver. E isso é muito importante para buscarmos formas alternativas mais sustentáveis, como o reaproveitamento de resíduos. Essa abordagem não só preserva nossos recursos naturais, mas também abre um desenvolvimento mais equilibrado e justo para o nosso planeta. A garrafa PET é um subproduto do petróleo que tem uma pegada ambiental bem preocupante para nós, devido à sua extração, que causa um grande impacto sobre o meio. E esse plástico não é biodegradável. Ele não é decomposto com facilidade pelas bactérias, pelos fungos. Tanto é que demora 400 anos para o plástico se decompor. Nesse tempo, esse plástico ele vai se fragmentando. Esses fragmentos podem se tornar cada vez menores, até chegar ao ponto microscópico. Aí nós temos o famoso microplástico. E toda essa poeira plástica microscópica fica aí presente no nosso ar, pode estar presente na nossa água potável ou até mesmo nos oceanos. O programa da Shell foca em energia, água e alimento. Ele acaba ajudando os jovens, nós estudantes, hoje em dia, a desenvolver uma mente mais sustentável sobre o meio. Não só desenvolver uma mente mais sustentável, mas também buscar soluções para esses nossos recursos não renováveis que estão se esgotando. O desafio dado por essa experiência é riquíssima e favorece muito a amplitude de conhecimento dos nossos estudantes, eleva muito a compreensão e eles a gostar mais de vir para a escola e, sobretudo, trazer esse desafio para a sociedade, né? De pensar algo para além. Antes de partir para a construção da máquina de filamentos, precisamos criar ferramentas que nos guiem e auxiliem durante a sua fabricação. De início, utilizamos uma ferramenta para definir a questão problema, que se concentrou no consumo de plástico pela população. Através de um círculo de conexões, mapeamos as causas e consequências desse problema, estabelecendo relações significativas entre elas. Uma dinâmica adicional, a do predador e protetor, revelou os pontos críticos de interlocução para a resolução de problemas. Outra dinâmica que fizemos envolveu erguer um cabo de vassoura com os dedos. Ela destacou a importância da cooperação e da interdependência para o sucesso do projeto. De volta ao círculo de conexões, identificamos esses pontos dentro da nossa problemática e, em seguida, empregamos o círculo de perspectivas para coletar opiniões de professores e personalidades locais sobre as causas, consequências e a própria questão do consumo de plástico. Posteriormente, realizamos uma sessão de brainstorming para gerar diversas ideias de projetos voltados para a resolução do problema do consumo do plástico. O quadrante de cenários nos auxiliou a considerar as características positivas e negativas, sociais, econômicas, ambientais e técnicas de seus cenários projetados. Todas as ideias passaram por um funil de viabilidade, onde foram avaliadas em termos de sua adequação à nossa realidade. Além disso, utilizamos a pirâmide de persuasão para desenvolver estratégias eficazes de comunicação e engajamento com a comunidade e obter o apoio para os nossos projetos de solução de problemas relacionados ao consumo de plástico. E a ferramenta efeito de propagação desempenhou um papel fundamental em nossa metodologia ao analisarmos as soluções propostas
propostas para abordar o problema do consumo de plástico. Ao considerar os efeitos de propagação, fomos capazes de identificar não apenas os benefícios diretos do nosso projeto, mas também as possíveis consequências indiretas em áreas como economia, meio ambiente e bem-estar social. E é por isso que nós, equipe Eco 3D Makers, pensamos de uma solução para as garrafas PETs. Alexa, ligar a máquina de filamento. Tudo bem. Vamos lá, aqui nós temos o termostato, que é onde nós temos todas as configurações de controle do nosso bloco, de temperatura do nosso bloco. Já aqui, nós temos o nosso filetador da garrafa PET. Aqui é onde nós colocamos a garrafa PET, ela entra aqui e aqui puxamos, saindo aquela espessura de 1,70 centímetros. Já aqui, temos a parte de extrusão, onde passa a garrafa PET filetada, passa pelo bico a 260 graus e vem para esse conjunto de engrenagens, que é a parte que puxa todo esse filamento e onde armazena, aqui nesse carretel. E aqui temos a parte de controle da velocidade do motor. Um potenciômetro para controlar a velocidade, um Arduino para gerenciamento e uma ponte H para energia para o motor. E saindo daqui, temos aqui atrás uma fonte de 12 volts, 50 amperes que alimenta todo esse processo. Agora, com a máquina finalizada, podemos começar o trabalho. Imprimimos blocos de construção e letras do alfabeto. Tudo com os filamentos produzidos com as garrafas PETs. Então, decidimos levá-las ao AE, o Atendimento Educacional Especializado, um serviço que ajuda alunos com deficiência, transtorno de espectro autista, altas habilidades ou superdotação a terem acesso ao currículo escolar. Imprimir só alfabeto, né? Você acha que ajudaria? Sim. E esse foi o trabalho que a Eco 3D Maker desenvolveu, um projeto que aprimorou nosso trabalho em equipe, criou uma máquina sustentável e ajudou os estudantes do AEE. Eco 3D Makers, imprimindo um futuro melhor.